Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? A gente vai começar mais uma aula agora, né? Então sejam bem-vindos e vamos começar com uma oração. E esse modelo de aula está sendo gravado para que, caso algum aluno não possa participar, você possa assistir depois, tá bom? Então feche os teus olhos aí onde você está. Vamos consagrar esse momento a Deus, entregar tudo para Ele, porque tudo é por Ele e para Ele, amém? Pai, muito obrigada por mais um momento onde nós podemos ser a voz do Senhor aqui nessa terra, onde o Senhor levanta pessoas através do Teu Espírito Santo, da Tua misericórdia, nos levanta com a possibilidade, Senhor Deus, de sermos a luz do mundo e o sal da terra, como o Senhor nos chamou para sermos. Então, o que eu te peço é que Tu tenhas toda a liberdade no nosso meio, usa-nos como um canal de bênção, fala através de nós, Senhor Deus, fala conosco, que nós possamos sair diferentes depois dessa aula, ainda melhores, com a mente aberta, e que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade no nosso meio, para poder frutificar, para poder em terra boa, semear e frutificar. Muito obrigada, Deus, eu acredito que o Espírito Santo está aqui, está aí com cada um, Pai. Fala em cada coração, abre a mente, tira toda a distração nessa hora que os impede de ouvir e entender a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu falei, vai ficar gravado. Vou tentar falar tudo que tem que falar de uma vez, para a gente poder ter mais tempo de qualidade na sala de bate-papo. A gente poder ter tempo para discutir alguns assuntos, falar de algumas dúvidas que vão surgir e do conteúdo proposto, tá, dessa aula. Então, vou abrir meu material aqui, só um momento. Irmãos, então nós vamos falar sobre o plano de salvação, certo? Então, dentro de um plano de salvação, nós temos dois conteúdos aqui. Plano, né, que nada mais é do que um planejamento, e salvação, que nós vamos falar mais adiante para você entender o que significa essa palavra salvação tão preciosa, né? Então, vamos lá. Esse é o assunto da unidade 3 da Escola de Vencedores, e que é um assunto que precisa se expandir aí dentro da nossa célula, né, de convívio, para a gente poder crescer espiritualmente, crescer em Cristo, né? E sair dessa ilusão de que a gente não pode se conectar a Deus, mesmo Ele sendo tão grande, tão precioso. Então, vamos lá. Aqui vocês podem perceber que eu coloquei uma pergunta, tá? Mas antes disso, está falando assim: para qualquer plano, sempre tem um projeto antes de ser executado. Então, plano, né? Ali a gente fala plano de salvação. Então, vamos falar um pouquinho sobre plano. Quem desenha os modelos, os protótipos de avião? Vamos falar de avião. A gente pode usar qualquer coisa, carro, casa, tudo. A gente pode, qualquer construção, qualquer obra precisa de alguém intermediando, né? Então, tem uma reflexão aqui para a gente pensar. O dia que alguém nos mostrar um avião completo, vamos falar de detalhes ali, com trilho de pouso, máscara de oxigênio, cada detalhezinho, copinho de refrigerante, as barrinhas de cereais que são servidas, lugares para guardar tudo, tudo pensado, compactado corretamente para poder carregar o peso ideal, flutuar no céu, chegar no destino, etc, etc, tá? Então, o dia que alguém nos mostrar um avião completo, com tudo isso, né, e dizer para nós que não foi feito por nenhum engenheiro, sem um planejamento, então aí nós podemos passar a acreditar, então, que os pássaros também não podem existir sem um criador. Isso a gente está falando justamente que a gente tem a imagem de um pássaro, de um avião, justamente porque tem infinidade de pensadores que às vezes não conseguem entender a criação de Deus, né? Porque os pássaros, eu usei os pássaros, poderia ter sido o ser humano, poderia ter sido usado qualquer criação
feita pelo Senhor, mas os pássaros, eles voam, os aviões também. Só que o avião, ele tem um criador, e os pássaros, as pessoas preferem acreditar que não tem um criador? Como assim? Então, assim, eu acho que tem que ter muito mais fé para acreditar em algo tão impossível como não ter um criador do que pedir um discernimento, uma sabedoria para pensar em algo lógico. Tem um criador, tá? Então, vocês vão entender o que isso tem a ver. Se nós estamos falando plano de salvação, a gente precisa entender o que é plano e o que é salvação. Agora vamos para a salvação. Para haver uma salvação, a palavra salvação, se você parar para pensar, a palavra salvação, ela só existe quando tem alguém perdido, não é verdade? Então, para haver uma salvação, precisamos estar perdidos, certo? Então, pensem um pouquinho. Se alguém nos dá um caminho a seguir e nós escolhemos outro caminho, desobedecendo alguém que tem a direção, porque foi a pessoa que criou o projeto, então nós vamos ficar perdidos, certo? Vamos, porque a gente vai se achar autossuficiente, capaz de poder andar por um caminho que não foi criado por nós. Sendo que tem 10 estradas e o Criador está dizendo, pega a primeira direita. Aí você vai lá e desobedece e pega o sentido contrário. Então aí está. Se alguém nos dá um caminho a seguir e nós escolhemos outro caminho desobedecendo, então alguém que tem a direção e que criou tudo isso, a gente certamente vai ficar perdido. Então vai pegando aí as palavras. A gente tem, para existir uma salvação, tem que ter tido uma perca no meio do caminho. Para nos levar de volta ao caminho certo, é necessário reconhecer que errou e pedir ajuda novamente, se arrepender. E pedir ajuda a quem? A quem criou o caminho, né? E você precisa ir lá, voltar tudo de novo e falar, olha, eu errei, eu preciso que você me perdoe e me dê a chance de entrar pelo caminho certo de novo. Certo? Então foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden. Estava tudo pronto, perfeito, mas para sondar a obediência, né, lá estava a árvore do fruto proibido, que foi exatamente o que Satanás ofereceu a Eva, sugerindo que ela comesse para que os olhos dela fossem abertos e tivesse conhecimento a mais. Ou seja, um conhecimento que ela não saberia lidar com isso. E foi o que aconteceu. Ela quis entender além da sua capacidade e assim desobedecendo a regra da vida abundante e por consequência gerou a sua morte espiritual, se tornando mortal e sem espírito de revelação, ou seja, desconectada do Criador, então ela ficou extremamente perdida. Então a gente encontrou um ser humano que fez exatamente o que a gente citou acima. Alguém que para querer ter um conhecimento a mais, ser autossuficiente, né, ouviu exatamente o conselho de alguém que não tinha nada a ver com ela, né? Alguém mal foi lá e falou, olha, isso aí certamente não morrerás. Só que ia morrer, né? Porque tá perdido, vai morrer, tá desconectado da fonte da vida. Então isso aí, na verdade, certamente não morrerás, mas os teus olhos vão ser abertos, você vai ser como Deus, você vai ter essa capacidade de entendimento. E nós vamos falar muito sobre entendimento, inteligência dentro do plano de salvação, e o que isso tem a ver comigo, com você e com Cristo, né? Com Deus. Então a gente vê aqui que houve um ser humano que se perdeu, de fato se perdeu. Lembrando, os irmãos, que o fruto do conhecimento do bem e do mal era necessário ser colocado no jardim do Éden, porque o amor, o verdadeiro amor, ele te dá livre-arbítrio, ele não te obriga a nada. E até mesmo esse livre-arbítrio faz exatamente a declaração de quem nós somos. Então, quando nós temos lá o bem e o mal, e cabe a nós escolher, eu me revelo. Então, é necessário. Tem um plano. Deus tem um plano de salvação. Essa salvação vai servir para algo. Há um universo depois. Há planos que nós não conhecemos. A mente do Senhor é insondável. Então, o Senhor está sondando a terra. Há muitas pessoas que estão passando por um processo. Então é necessário, desde o Jardim do Éden, que Deus sondasse o coração do homem também em obediência e entendesse tudo isso. Mas ele tinha um plano, né? Caso acontecesse o que aconteceu, havia um plano. E aí, por isso, então, teve um plano de salvação. Porque houve alguém que se perdeu, de fato. Tá? Então vamos lá. Aqui na próxima tela a gente vê a tentação no paraíso.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui eu quero enfatizar o seguinte, a palavra entendimento, que foi exatamente a proposta que Satanás queria dar à mulher ali, né? E o que, na verdade, o que ele sempre quis com as próprias pernas. Se você for ler a palavra, você vai entender que Satanás, ele queria ter um entendimento e acessar lugares que só Deus podia, porque ele é criador, né? E você só pode andar no espaço que foi criado para você. Então, você não pode querer acessar lugares que Deus não abriu a porta e não te levou lá. Em contrapartida, isso é uma desobediência, vai gerar uma morte em você, porque você não está pronto para aquilo, não é capacitado para aquilo, e não tem mal por isso. Mal é a gente querer ser alguém que a gente não é. Esse era o caso de Satanás, que era um anjo, inclusive muito, muito especial, e por conta de querer, além daquilo que era a capacidade dele, ele se perdeu completamente e está aí tentando, né? Jesus já venceu ele, mas as pessoas estão se perdendo da mesma forma através desse livre-arbítrio até hoje, né? Então é como se nós, depois que Jesus morreu, nós voltamos nesse jardim e estamos escolhendo qual fruto nós vamos comer. Nós vamos falar sobre isso também. Então aqui veio exatamente a palavra entendimento. Se você não está entendendo muito essa situação, é porque você não estudou talvez sobre Gênesis, a palavra de Deus. Então, assim, pode me chamar no privado, tirar dúvida e leia Gênesis para você entender a criação de Deus, né? Porque para chegar nesse momento de Eva comer, houve a criação e Deus supria todas as necessidades de Adão e Eva. E eles tinham todos os frutos, eles só não podiam comer de um. E olha que loucura, o ser humano quer justamente aquilo que não pode. Então, eu quero aquilo que não pode para ter o entendimento que eu não preciso. Coisa mais louca, né? Vamos lá. Então, no princípio era o verbo. Isso é algo que está em João, né? E no livro, no primeiro capítulo de João, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que eu coloquei essa imagem aqui, coloquei isso? Para nos lembrar que lá no princípio, antes de toda a criação, o verbo que se fez carne é Jesus. E aqui está dizendo que Jesus já estava com Deus, e Jesus era o próprio Deus. Nós vamos falar sobre algo incrível aqui nessa noite, que vai tirar as vendas dos teus olhos, que foi algo que eu passei a semana orando e Deus foi revelando, assim. Se eu conseguisse escrever tudo num papel, nem daria. Eu tentei resumir e vou tentar ser breve para poder te esclarecer algumas coisas que o Espírito Santo me clareou ao longo dessa semana, tá? Para você que está aí caminhando uma vida com Cristo, é muito importante para você permanecer firme com Ele. Você precisa ter convicção das suas escolhas, para você não se perder no meio do caminho e querer desistir, retroceder, tá? Isso é uma caminhada com Cristo que depende de uma escolha. Vamos para mais um slide. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. E depois dele, o espiritual. Então o primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem era do céu. Então o que ele está querendo dizer? Deus ele foi lá do pó da terra, criou o homem e soprou sobre ele, nele, o fôlego de vida. E ali ele se tornou, né, um espírito vivificante, né, uma alma vivente. E Deus e o homem tinha uma conexão com Deus incrível. Eles tinham muita harmonia, eles tinham comunhão. Mas através da desobediência, essa conexão ela foi quebrada, né? Porque o homem perdeu o espírito e passou a só ser um corpo mortal, uma carne, né? E ali acaba que a voz que ele ouviu, por isso que a gente tem que falar muito, o que é muito importante, o verbo, né? E que voz você está ouvindo, porque há duas palavras, a de Deus, do reino dos céus e do reino das trevas. Então, o que você está ouvindo? Que ali naquele momento o homem ouviu a voz de Satanás para viver exatamente aquilo que estava no coração de Satanás, né? Aquilo que ele acreditava que era o certo e na verdade não era, porque ele queria de fato andar independente de Deus. Isso é impossível, você andar independente de um Criador. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o primeiro homem foi Adão, né?
tornando-se um ser vivente. E o último Adão, um espírito vivificante. Você vai entender isso lá na frente, o que quer dizer. E quando ele fala, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual, né? E o homem era pó da terra, segundo o homem do céu. Quando ele fala não foi o espiritual que veio antes, ele está querendo dizer que, na verdade, o homem, por ser formado do pó da terra, essa é a primeira origem dele, da terra, a conexão, né, dele na terra, natural. E aí depois, sim, o espiritual, fôlego. Vamos indo que vocês vão entender melhor. Vamos para essa imagem. Está escrito assim, aqui é a imagem de Cristo, o cordeiro, e um cordeirinho, né, que era oferecido em sacrifício. Se você ler lá no Velho Testamento, as pessoas levavam cordeiros ou pombos, enfim, sacrifícios, ofereciam ofertas de sacrifício pelos seus pecados. Então errava, pegava lá um animalzinho e oferecia, sacrificava. Olha quanta injustiça, né? O sangue de um inocente, de um bichinho, para morrer por um pecado que você cometeu. E isso era incansadamente, sabe? Matando um inocente, derramando o sangue de inocente em sacrifício para ter os seus pecados perdoados. E isso é algo que não era resolvido, porque o homem estava sempre pecando e se justificando nesse cordeiro. Então ali a gente vai poder falar um pouquinho sobre o slide anterior falando, ó, pela morte do espírito. Quando eu falo pela morte do espírito, o espírito foi tirado de Adão na desobediência. Então, o espírito morre naquele momento de quem? Do homem. E aí veio o quê? A carne. A carne passa a dominar, porque já não tem mais espírito. Então, a carne, ela sendo dominante, ela só vai fazer coisas da mente humana, né? E gerou a morte eterna, porque eles foram expulsos do jardim. E aí depois, pela morte da carne, aqui a gente tá falando de Adão lá em cima, tá? Pela morte do espírito, da desobediência. E ali embaixo a gente tá falando já pela morte da carne, que foi Jesus, ali que ele morre, né? Ele consegue vencer todas as suas tribulações, todas as suas dúvidas, todas as suas... Porque Jesus teve, né, as suas dúvidas ali. Ele tinha convicção? Tinha, gente. Mas se ele não tivesse em nenhum momento alguma... Quando eu falo dúvida, eu não estou falando dúvida de quem era Deus, não. Mas talvez se pudesse mudar o curso daquela história, porque ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, a gente pode falar que Jesus ele também teve alguns momentos ali que ele refletiu em algo. E não tem problema refletir, mas ter convicção de que você precisa obedecer. Adão não fez isso, né? Poxa, eu tô com vontade de comer esse fruto, é o único que eu não posso comer, será que vale a pena eu experimentar? Para quê? Se eu já ouvi que eu não posso de alguém que eu confio tanto, né? Mas aí Jesus ele vem, ele cala todas as outras vozes, mesmo ouvindo elas, muitas vezes, né? Passando pelos ouvidos dele, como o próprio Satanás no deserto, atentando ele, os irmãos que não gostavam dele, e toda uma história, mas ele obedece. E ele obedece de uma forma extrema, porque ele vai até a cruz em forma de obediência. E aí ele morre inocente, como aquele cordeiro, aquele cordeirinho, e uma única vez, né? E através disso, todos aqueles seres como ele, os filhos, né? Os irmãos, passam a receber novamente o Espírito de vida, o Espírito Santo. Ele volta ao Pai e o Espírito Santo desce sobre toda a carne. Então aí a gente tem a chance da vida eterna novamente através da obediência. O que eu e você tem a ver com isso? Pô, a gente pode seguir Adão ou a gente pode seguir Jesus. Se a gente segue Adão, adâmico, a gente se torna carnal como Adão, então a gente faz parte do reino das trevas. E se a gente seguir um homem espiritual que obedece e que passa todas as tribulações, como Jesus passou, ainda que você não seja crucificado numa cruz, mas você vai ser crucificado muitas vezes de outras maneiras, né? Porque as pessoas não vão te compreender como não compreenderam Jesus, vão mentir a seu respeito como mentiram a respeito de Jesus, vão ser muito mal como foram com Jesus. Mas se você vencer tudo isso, porque você tem convicção e você é obediente a um Criador, então você automaticamente você acessa
o Espírito Santo que foi te dado por herança na cruz, né? A graça dele vem sobre você, a graça de novo. E aí você passa a ser um ser bem pensante. Você vai entender sobre esse pensamento dentro do Espírito Santo. Então, aqui embaixo fala, ó, e através desse ato, o Espírito Santo volta ao homem trazendo entendimento, né, àquele que busca o Espírito da verdade. Então, lembra que a Eva, ela foi buscar um entendimento além do que ela podia e precisava? Que não era o entendimento bom, era o entendimento mal. Por isso que fala, né, que foi aberto os olhos para o bem e o mal. Dali ela passa a ter um entendimento racional, né? Totalmente racional e não espiritual. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Você vai entender por que existe ateu, por que existe quem crê e quem não crê, quem escolhe servir, quem escolhe não servir, quem prefere continuar ignorante. Quando eu falo ignorante é sem conhecimento, e quem prefere ter a capacidade de se deixar conduzir pelo Espírito Santo, Espírito da verdade. Vamos tentar aqui, que eu estou sem espaço no meu computador, mas vamos ver se eu vou conseguir terminar o que eu preciso. Então, aqui está falando, lembrando, pessoal, que isso aqui é algo que eu orei, o Espírito Santo foi conduzindo, mas eu não sou ainda uma teóloga, eu estou estudando teologia, mas isso aqui é uma coisa que é o Espírito Santo mesmo vai falando. Eu fui criando em cima daquilo que o Espírito Santo foi me falando, tá? De verdade. Então, você pode questionar, você pode discordar, não tem problema. E aqui está falando assim, ó, a sabedoria é do Espírito e a inteligência da alma. E tudo vem de Deus para o homem. Então, como assim, tá? A sabedoria do Espírito e a inteligência da alma? Aquilo que eu falei para vocês. Você pedir sabedoria a Deus, né? É a sabedoria do Espírito Santo. Você passa a pensar muito no que você vai fazer e se aquilo é benéfico para você e para outras vidas que incluem a sua vida. E tudo que você vai fazer. E a inteligência, ela é da alma, porque ela serve para uma construção de algo, né? Seu e também de outras pessoas. Mas uma inteligência sem sabedoria, ela é uma situação totalmente inútil. Eu vou falar assim porque a inteligência sem sabedoria, ela é extremamente inútil e vaga e vazia. Ela só serve para o ego dela. Você vai entender isso lá na frente. E fala assim que esses dois vêm de Deus, a sabedoria e a inteligência para o homem. É um dom, mas elas precisam caminhar juntos, tá? E principalmente ter sabedoria com tudo aquilo que você vai herdar de Deus como dom, tá? Tem muita gente inteligente, faz facilidade de conhecimento, aprendizado, etc., né? E às vezes não tem sabedoria para isso, e aí vai também se transformando ali naquela questão da autossuficiência, de se achar melhor e não entender que é um dom, na verdade, dado por Deus. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. Refletindo nessa passagem não, porque é um pensamento, né, um pensador que escreveu, vários já escreveram, mas é uma lógica se a gente pensar. É o que aconteceu exatamente ali com Eva, né? Ela queria um conhecimento extra daquilo que ela não tinha capacidade de entender na mente dela humana. Então fala que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento, a ilusão do que ela pode ir além sozinha, sem ninguém para te dar direção. Cara, é muito louco isso. Se você pegar e começar a estudar, você pode entender muitas coisas, mas vai chegar uma hora que vai parar, vai bloquear, porque precisa de um criador te explicar o projeto. Vai ver um emaranhado de fio lá, você não sabe para que funciona, você não sabe quem criou, você não sabe para onde vai aquilo ali. Aí você fica, pronto, travego, eu não sei. Aí eu vou ter que inventar. E se eu tiver que inventar, eu vou inutilizar o verdadeiro projeto. Então não faz sentido, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tô falando sobre isso. A gente vai entender por que eu tô falando tanto entendimento, ignorância, dentro do plano de salvação. Porque se você não entender isso, você nunca vai entender Jesus, nunca vai entender a cruz, nunca vai entender o Senhor. Você precisa entender alguns pontos para poder, de fato, servir a Deus para sempre e se conectar ao Pai, saber que Ele tem uma conexão vertical com você, Deus e você. E aí sim você pode, na horizontal, também servir as pessoas, né? Eu ouvi isso essa semana e
E de fato é uma verdade. Quando você serve assim e assim, você consegue exercer o plano perfeito. Novamente eu coloquei que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus. O verbo, a palavra te traz o quê? Entendimento, conhecimento e entendimento. Se você souber toda a Bíblia sem a revelação dela, é só um livro de história. Agora, se você entender, ler ela e entender com o Espírito Santo, ela passa a ser uma revelação que te liberta. Então, você precisa do verbo que se fez carne na terra, com o Espírito da verdade sobre você e sobre mim. Foi necessário todo aquele ato para que a gente entendesse todo o verbo escrito e deixado para nós nas Escrituras. Tá aqui, ó. Erga os olhos. Quem criou tudo isso? Aquele que põe à mostra cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Isaías 40, 26. Por que eu coloquei isso? Para erguer os olhos, olhar para o céu. Quem criou tudo isso? Quando você olha ali o mar, as estrelas, o tamanho do céu, você fala, cara, que loucura. Aquele que põe à mostra cada estrela do seu exército celestial é muito grande. E a todas chamam pelo nome. Qual que é o tamanho do seu Deus? Que tamanho que você acha que Deus? Você acha que Deus cabe em algum lugar? Onde você poderia colocar Deus? Nós vamos falar um pouco sobre isso também, para que você saiba sobre o plano de salvação. Sua cabeça não ficar limitada numa caixinha e você colocar Deus dentro dessa caixinha e achar que o mundo gira em torno de algo limitado. Porque você é muito grande, você vai entender isso. Você, ao mesmo tempo que é muito grande, você vai ver que você também é muito pequenininho. Você se torna grande porque você tem ele. Aí você se torna importante. Mas sem ele, você vai ver que você e eu não somos nada. Aqui em Salmos 8, 3 e 4 diz assim: quando olho para o céu, que tu criastes, para a lua e para as estrelas, que pusestes nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele. Quem é um simples ser humano para que penses nele? E que é um ser mortal para que te preocupes com ele. Então, ele está falando justamente sobre algo incrível aqui, né? A gente sabe que Salmos, até então escrito por Davi, né? Então, olha o pensamento, nossa, quando eu olho para o céu e vejo tudo que tu criaste, para a lua, para as estrelas, pudesse lá, nossa, quem sou eu? Um simples ser humano, né? Para que tu penses em mim. Um simples mortal, para que tu te preocupes comigo. Então, assim, pensamento prudente, se você parar para pensar. Vamos analisar essa imagem aqui. A gente vê o Sol e a gente vê ali alguns planetas, né? E uma órbita. A gente pode ver Júpiter, Marte, Saturno, Netuno, Terra. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre. Olha só onde você está dentro de uma galáxia. Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? Bem aqui, ó. Bem pequenininha dentro da Via Láctea. Então, olha o tamanho desse Deus. E o teu tamanho, o nosso tamanho. Agora vamos para a próxima tela para a gente poder levar esse plano de salvação ainda mais profundo para o seu coração. Olha ali, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem o universo, a gente tem a galáxia, a Via Láctea. E dentro da Via Láctea, né, tem o sistema solar, e aí tá a Terra ali, ó, ocupando o seu lugar, pequenininho. Lembrando, pessoal, que se vocês estudar, existe sols muito maior que o Sol. O Sol é muito maior que a Terra, a gente sabe que o Sol é imenso. Mas existe aí outros sols que são maiores do que o nosso Sol. Então, olha o tamanho da Terra e olha quantas pessoas vivem nela. Então, agora... olha só o que aguarda na próxima tela, para você entender o tamanho do nosso Deus e o nosso tamanho. E o plano de salvação, o projeto de Deus. Ninguém sabe quantas estrelas existem na Via Láctea, mas estima-se algo em torno de 100 bilhões a 400 bilhões. A Via Láctea, por sua vez, é apenas uma das 140 bilhões de galáxias, muitas delas bem maiores que a nossa. Cara, 140 bilhões de galáxias. E nós estamos dentro de uma galáxia, Via Láctea, e dentro dessa Via Láctea existe bilhões de estrelas. Meu Deus, isso é muito grande. Olha ali, se você analisar essa imagem aqui, a gente vê só um esboço, né, de algo
sobrenatural que há no espaço do universo, né? Então vamos lá. Qual o tamanho da Via Láctea? Eu coloquei algumas informações que eu peguei só para a gente poder trazer à luz, tá? Claro que pode ter alteração. Isso aqui não é a verdade absoluta, mas é bem aproximado disso até para mais, tá? Qual o tamanho da Via Láctea? Então vamos raciocinar. A luz ela se propaga no vácuo a cerca de 300 km por hora. Gente, pensa, a luz se propaga no vácuo a cerca de 300 km por segundo, não é por hora, perdão. Por segundo? Por hora não, por segundo. Tá muito rápido. 300 quilômetros, 1000 quilômetros, né? 300 mil quilômetros. E aí, vamos pensar então, quanto o seu relógio faz assim, ó, tic-tac, tic-tac, uma vez, que é por segundo, a luz ela vai rodear 7 vezes a Terra. E em tic-tac, ela rodeou 7 vezes a Terra, a luz, tá? Mas mesmo com toda essa velocidade, ela levaria 100 mil anos para fazer a volta na Via Láctea. Mesmo com toda essa velocidade,